Capítulo 3 do nosso estudo: O mundo precisa de um pai. Cada estação conta. Compreender os ritmos críticos da vida. Cada estação do ano tem o próprio grito de socorro e o próprio salto para a alegria. É espantoso quão poucos pais estão conscientes das necessidades de seus filhos nas diferentes fases da vida. Apenas poucos homens entendem que alguns tipos de estímulos não devem ser dados durante períodos específicos, porque seus filhos podem crescer com deficiências que podem prejudicá-los pelo resto da vida. Erickson, psicólogo do desenvolvimento, ajuda-nos a compreender que devemos ser muito conscientes de cada momento da vida. Olheiros do barro, a oportunidade, um título. Somos projetados para crescer de forma particular e precisamos ser moldados por pessoas que ocupem funções específicas em nossa vida durante as diferentes fases. Nós chamaremos os olheiros sazonais. Essas influências deixam impressões digitais em nosso ser nas áreas emocional, social, intelectual, física e espiritual. E quando essas impressões digitais estão ausentes ou manchadas, as feridas deixadas causam cicatrizes que aparecem mais tarde, de muitas maneiras diferentes e muitas vezes inesperadas. Ter sido criado por uma avó maravilhosa pode diminuir a dor de ter um pai ausente ou abusivo, mas sem as impressões digitais paternas necessárias, ainda vamos experimentar lutas específicas por conta dessa falta. Quem são esses olheiros? A fase de impacto da mãe é do nascimento até os 5 anos de vida. Isso não significa que os outros anos não são importantes, mas as mães são as responsáveis pelos desenvolvimentos primários, as olheiras da vida da criança. Elas têm o papel mais importante durante esse período de tempo. A primeira fase de impacto do pai é dos 6 aos 11 anos de vida. O pai se torna, nesse ponto, o olheiro primordial na vida da criança. As contribuições específicas dos pais e das mães nas diferentes faixas etárias serão explicadas no desenvolvimento deste capítulo. A fase de impacto dos colegas é dos 12 aos 18 anos de vida. Essa é a fase da aventura em grupo, em que o indivíduo aprende as habilidades sociais e como se encaixar na sociedade. Ele aprende isso principalmente de seus colegas. A segunda fase de impacto paterna é dos 19 aos 21 anos de idade. Embora seus filhos ainda sejam muito ligados aos colegas, o pai tem grande papel a desempenhar no reforço do filho para a idade adulta a partir dos 21 anos. A fase de impacto cultural ocorre dos 22 anos para frente. A partir dos 22 anos, seus filhos maduros precisam permanecer firmes nos próprios pés, enquanto os ventos e as tempestades culturais tentam dobrá-los em todas as direções. Embora não haja um desenvolvedor primário para cada fase de crescimento, tanto a mãe quanto o pai são importantes ao longo da vida da criança. No entanto, a prioridade de quem exerce o papel secundário deve ser validar as decisões de quem exerce o papel principal em cada fase. Todo ano conta. O quadro a seguir nos dá uma indicação das principais características de desenvolvimento em cada ano de vida durante as fases de formação, desde o nascimento até 11 anos de idade. Fase 1, a fase da casa, de 0 a 11 anos de idade. Nessa fase de formação intensa, duas subfases dominam, os anos de impacto da mãe e os do pai. Entre os fatores críticos na fase da casa estão o desenvolvimento intelectual,
que acontece principalmente nos primeiros 6 anos de vida, e o desenvolvimento físico, inclusive sexual, que começa quando a puberdade é atingida. O desenvolvimento sexual nas meninas começa geralmente entre 9 e 11 anos e em meninos de 11 a 13 anos. Definir esses fatores-chave permite-nos ser mais específicos na descrição das características e necessidades de cada fase de desenvolvimento de uma criança. O primeiro ano. Mesmo a partir das primeiras horas após o nascimento, a mãe transmite uma sensação de intimidade para o bebê. Muitas maternidades encorajam a mãe a ter um momento de pele com o filho assim que nasce. Tal intimidade vai determinar em grande medida como essa nova pessoa vai ser capaz de lidar com intimidade emocional durante anos posteriores. Erikson sugere que confiança e desconfiança também são aprendidas nos primeiros meses de vida. Muitas crianças testemunham que, embora a mãe os amasse, nunca experimentaram a proximidade que só vem por meio da intimidade entre mãe e filho. Para alguns é muito óbvio, outras coisas eram mais importantes para ela do que nós, enquanto outros apenas experimentam uma dor mais generalizada. Acho muito difícil deixar alguém chegar realmente perto de mim, dizem. Encontros íntimos com a mãe são de vital importância. Eles criam e desenvolvem o vínculo de confiança entre a mãe e a criança e ensinam a criança a confiar em si mesma e em outras pessoas. Uma faceta rudimentar na vida de um ser humano. É fascinante como as descobertas da neurociência fundamentam as teorias do desenvolvimento. Dos 2 aos 3 anos de idade. Estes anos são frequentemente chamados o terrível período dos 2 e 3 anos, por aqueles que estão frustrados com seu filho a passar para a primeira fase de independência. A criança pode andar com as próprias pernas e quer investigar até onde pode ir. Gosto de ver as mães correndo atrás de seus filhos de 2 ou 3 anos em shoppings. Essa é a fase em que a criança aprende a autonomia ou a incerteza. No processo de explorar, desafiam seus limites. É essencial que os pais comecem a dar aos filhos a oportunidade de tomar decisões. Por exemplo, qual é a cor do suco que você gostaria de beber? Vermelho, amarelo ou verde? Deixe a criança tomar a decisão e os ensine a manter suas escolhas para que comece a aprender que escolhas têm consequências. Esses são também os anos das frustrações emocionais, que muitas vezes acabam em birras, que são manifestações violentas de raiva, frustração ou uma súbita explosão de mau humor. Nessa fase, a capacidade linguística da criança ainda não está totalmente desenvolvida, o que significa que não pode se expressar claramente. A criança é confrontada com o fato de que a vida nem sempre vai ser do jeito que ela quer. É tão essencial na vida de uma criança que a sua vontade seja moldada sem que o seu espírito seja quebrado. A forma como a criança é disciplinada é absolutamente essencial nesses anos. Dos 4 aos 5 anos de idade. Esses são os últimos anos em que a mãe é a figura principal no desenvolvimento da criança. De acordo com Erikson, durante esses anos, a criança aprende a diligência ou inferioridade. Nessa fase, as crianças devem ser capazes de se expressar linguisticamente de forma mais clara e, portanto, as frustrações devem diminuir. A criança deve começar a fazer tarefas domésticas para aprender responsabilidade e afirmar suas habilidades. Esses são também os últimos anos de muita proximidade e intimidade com a mãe, antes de ela passar a criança para os anos de impacto do pai. Durante esse tempo, a estimulação intelectual da criança
não deve ser negligenciada de forma alguma. Em muitos lares, o nascimento do segundo filho faz com que a primeira criança seja de alguma forma negligenciada durante os 4 ou 5 anos de idade. Deveria ser o contrário. Essa fase deve ser o momento em que a mãe e o pai se dedicam com muita paciência para responder a todas as perguntas que a criança tiver. E, em retorno, estimular ainda mais o intelecto dela, fazendo-lhes mais perguntas, criando conversas autênticas e entrando no mundo da imaginação da criança. O desenvolvimento intelectual da criança está quase pronto. Dos 6 aos 8 anos de idade. Nessa idade, a criança está se movendo gradualmente do abraço da mãe para o abraço do pai. A criança deve passar ainda mais tempo com o pai. O papel paterno nessa fase é afirmar as fortes capacidades da criança e ensinar-lhe habilidades básicas da vida. Por exemplo, como a limpeza de seu quarto para o benefício da rainha do castelo, sua mãe. Esses são também os anos em que a segurança emocional transmitida pela mãe, em par com a segurança disciplinar benéfica que o pai fornece, tornam-se uma fortaleza a partir da qual a criança opera. Mas para o fim do 8º ano, a criança deve começar a compreender o impacto do espírito sobre o corpo e a alma, a vontade. Esta é, espiritualmente, uma fase muito madura em que a criança deve começar a expressar sua lealdade espiritual. Pouco depois, a criança deve ser mais explicitamente informada sobre a sua sexualidade. Embora eu acredite que a educação sexual deva ser feita pelos pais desde muito cedo, cerca de 3 anos de idade, a maioria das crianças só vai encontrar um interesse sobre este assunto com cerca de 8 anos de idade. É absolutamente essencial que o pai assuma a responsabilidade sobre isso. Os pais devem falar com seus filhos e as mães com as filhas. A maioria das crianças com 9 anos de idade já foram de alguma forma expostas a imagens sensualmente explícitas, vídeos ou conversas. Se você não discutir sobre esses assuntos com seus filhos, eles serão educados pelos colegas e qualquer tipo de material que apareça na frente deles, o que pode facilmente levar a um conceito muito errado sobre sexualidade e, em alguns casos, gerar um vício muito forte em pornografia. Dos 9 aos 11 anos de idade. Nesta fase, a maioria das meninas está entrando na puberdade e seu corpo se torna capaz de reproduzir. As mães devem estar emocionalmente perto das filhas, já que essa é uma fase de incerteza, exige conforto emocional e confiança física. É absolutamente essencial que os pais afirmem a beleza física da filha e a destreza física do filho. Meninos se desenvolvem fisicamente mais tarde do que as meninas e, portanto, os pais devem ser muito cuidadosos para não aumentar a sensação de incerteza física com meninos nesses anos de desenvolvimento. Comentários pejorativos não são permitidos de maneira alguma. A outra responsabilidade principal do pai nesses anos é ajudar no desenvolvimento do senso de identidade da criança. Isso faz parte do movimento de sair dos braços para os ombros do pai. Nesta fase, os pais também prepararam os filhos para passarem da fase do ambiente da casa para a fase de aventuras em grupo. Antes que a criança saia da fase casa, deve conhecer componentes essenciais da sua identidade, tais como os valores fundamentais que são o alicerce de sua vida, como e por que fazer as escolhas certas e como escolher o amigo certo. Esperamos que nossos filhos estejam preparados para passar para a próxima fase. Fase 2, a fase da aventura em curso, dos 12 aos 18 anos de idade.
Essa fase se resume em aprender a ser parte da comunidade, no caso, a comunidade de amigos. De agora em diante, os amigos terão o principal impacto sobre ele. Por isso, os pais devem aprender a habilidade da cautela de forma inteligente, impactando o grupo de amigos para que adotem valores corretos e validem os bons valores do seu filho. A necessidade de pertencer neste mundo, fora da segurança da família, constitui a base do desenvolvimento da necessidade de pertencer e encontrar identidade no grupo de amigos, cérebro adolescente, e encontrar mais uma vez, é essencial nesta fase que a criança aprenda habilidades sociais básicas para a manutenção de um bom casamento, ser um bom cidadão e ter emprego para seu sustento. É uma ótima fase para testar suas capacidades num ambiente de equipe e também para se aventurar para fora com o grupo e testar a dinâmica da subcultura do grupo dentro da cultura maior. Aos 12 anos, encontrar onde se encaixam é a busca mais essencial do adolescente no primeiro ano da fase de aventura em grupo. Há um complexo conjunto de dinâmicas de grupo psicossociais, puxando ou empurrando-os para o centro ou para a periferia do que está na moda. E eles sentem isso tão proativamente ou reativamente, movendo-se em direção ou para longe disso. Ajudaria muito se os pais discutissem com os filhos como percebem estar na estrutura do grupo, tanto em classe, na escola, como em grupo de jovens na igreja. Os pais devem, então, ajudar os filhos a descobrir como podem ser melhores amigos, aumentando a influência positiva sobre os outros colegas no grupo. Aos 13 anos, esse é o primeiro ano do rito de passagem. No capítulo 9 ainda vamos descobrir como isso deve ser feito, mas aqui basta dizer que é importante para o filho ser liberado e lançado para essa próxima fase da vida por seus pais. Aos 13 anos, os pais devem dizer algo como o seguinte para seu filho: agora que você já provou um pouco da próxima fase da vida, queremos lançá-lo nesta nova aventura fantástica. Você não é apenas mais uma criança, você está crescendo em direção a tornar-se um adulto. Nós não vamos tratá-lo mais como criança, mas vamos argumentar mais com você e permitir que você tome a maioria de suas decisões, porque nós queremos que você veja como boas decisões levam ao sucesso. Você vai aprender sobre equipe, confiança, papéis e amizade. E você vai ver como os princípios e valores que você aprendeu em casa vão ajudá-lo com seus desafios. Vai ver como aqueles que guardam esses princípios vão colher um determinado resultado. Aqueles que o ignoram vão colher um resultado completamente diferente. Dos 14 aos 18 anos. Especialmente no final desta fase, o adolescente presenciará um desenvolvimento de inteligência emocional muito rápido. Essa é a capacidade que determina o sucesso na vida mais do que qualquer outra coisa. O centro de controle emocional do cérebro, a amígdala, se desenvolve de forma otimizada entre os 16 e 18 anos, se guiado corretamente. O período é o tempo certo para desenvolver a capacidade de liderança, o que também cria oportunidade para o jovem definir tendências para os adolescentes mais jovens e, simultaneamente, estabelecer as bases para entrar na próxima fase. Dos 19 aos 20 anos. Estes são anos críticos para estabelecer identidade pessoal. Se o pai tinha uma conexão íntima com os filhos durante os primeiros anos do impacto paterno e mantiveram um bom relacionamento por meio da fase de grupos e aventura,
os filhos vão voltar a eles na fase do amadurecimento para buscar sabedoria. É no final dessa fase que passaram para a idade adulta e têm que estar prontos para assumir todas as responsabilidades que essa fase traz. Informações da neurociência confirmam essa afirmação. Adquirir sabedoria e um claro sentido de singularidade individual é essencial nesta fase para preparar o jovem adulto para as responsabilidades da vida adulta. O capítulo 7 explica o processo de criação de identidade. Nesse capítulo, vamos falar de uma forma mais elaborada como a escolha de um conjunto de valores, os amigos certos e fazer as escolhas certas, como ter uma declaração de missão bem definida, são elementos essenciais para se ter uma identidade correta. Se os pais souberem como facilitar esse processo e tiverem adquirido boa sabedoria de vida, eles devem estar bem equipados para ajudar os filhos a compreender quem são e quem querem se tornar. Aos 21 anos, este é o ano em que entramos na idade adulta. Um novo rito de passagem é dado a seu filho. No dia em que você envia seu filho ou sua filha para a idade adulta, você deve falar profunda e claramente a seu coração. De agora em diante, eu vou tratá-lo como um adulto e eu espero que você faça coisas de adulto. Agora vá, você tem o que é preciso para ter sucesso e ser notado como uma pessoa de importância. O nível de importância dessa cerimônia de passagem deveria ser comparado à importância que damos ao casamento. É incrível quando alguém passa para a fase adulta e encara todas as responsabilidades que ela traz. Nossos filhos sentem isso e deveriam ser reconhecidos por isso. Convivemos com muitos adultos imaturos hoje em dia, porque nunca tivemos atitudes sérias o suficiente para preparar nossas crianças para serem futuros adultos. Finalmente, dos 22 aos 25 anos. Estes são os anos de empoderamento por meio da formação relacionada com o trabalho, seja na universidade ou em treinamentos no trabalho, anos em que a cultura dominante daquele local faz o melhor para carimbar sua imagem na identidade do indivíduo. E é quando ele escolhe sua subcultura, e talvez até mesmo o cônjuge, e começa a preparar-se para os desafios da temporada de sucesso que começa por volta dos 26 anos de idade.